Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Direito, tema Ética e OAB, capítulo 12, Deveres Éticos dos Advogados. Está lá nos artigos 1º ao 7º e 9º ao 26 do Código de Ética e Disciplina. Os princípios relacionados aos deveres éticos dos advogados é a conduta compatível com os preceitos do Código de Ética e Disciplina, do Estatuto, da OAB, do Regulamento Geral, dos provimentos e os princípios da moral individual, social e profissional. Então, aqui é os princípios a que devem estar ligados aos deveres éticos dos advogados. Já temos aqui os deveres gerais, os deveres éticos gerais e aqueles próprios com os clientes. Então, aqui no artigo 2º, parágrafo único do SED, temos alguns desses princípios gerais aqui. Preservar desses deveres gerais. Preservar em sua conduta a honra, nobreza, atuar com decoro, honestidade, zelar por sua reputação pessoal e profissional, empenhar-se no aperfeiçoamento, contribuir para o aperfeiçoamento das instituições, direitos e leis, estimular a conciliação e mediação, desaconselhar lides temerárias, algumas abstenções, que é algo que ele não deve fazer, usar de influência indevida, vincular seu nome a empreendimentos sabidamente escusos, prestar concurso aos que atentem contra a ética, moral, entender diretamente com a parte adversa, sem o consentimento da outra, da sua, ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. O advogado sabe que o juiz tem algum certo vínculo de negócio ou é familiar dele, tem que abandonar a causa, tem que renunciar. Então ele deve abster disso aí. Pugnar pela solução de problema, adotar conduta concetânea. Eu vou deixar aqui no inteiro para você dar uma pausa e dar uma lida legal aí. Ok, então vamos em frente. Zelar pela sua liberdade e independência. Então, o advogado pode recusar, em causa ou manifestação consultiva, a causa ou manifestação consultiva, há direito que também lhe seja aplicável. E há direito que contraria a orientação que manifestou anteriormente. Ele não concorda com aquele entendimento, ele pode recusar aí essa causa ou essa manifestação. Proibição de expor fatos falseando a verdade ou usar de má fé, tanto em juízo como administrativamente. Então, o advogado não deve falsear fatos ou postular de má fé. É vedado angariar ou captar clientela. Angariar é usar alguém para captar para você a clientela. A pessoa consegue uma causa para você e ganha uma porcentagem. Isso aí é proibido. Abrange os órgãos da advocacia pública e advogados públicos, incluindo aqueles que ocupem posição de chefia e direção jurídica. Que os deveres éticos mais relacionados aqui aos clientes. O advogado deve informar os clientes sobre eventuais riscos e consequências da demanda, deve denunciar circunstâncias que possam influenciar sua consulta ou confiança na causa. Percebendo a falta de confiança na relação, ele deve tentar primeiramente sanar. Se não for possível, ele deve subestabelecer ou renunciar. Imprimir a causa orientação que lhe pareça mais adequada, não subordinando a eles, mas deixá-la a par. Então, o advogado, o cliente quer que ele atue de uma forma e ele não acha que é assim que deve atuar, então ele não deve subordinar, né, ao cliente. Nesse caso, mas ele deve deixar, vou fazer assim, por isso e por isso. Devolver ao cliente bens, valores, documentos que lhe hajam sido confiados, né, e estejam ainda em suas mãos, né, tanto numa renúncia, no processo, no estabelecimento ou no final. Prestar contas
esclarecimentos necessários também ao final do processo, durante o processo, no subestabelecimento, uma renúncia. Sempre prestar contas aí, esclarecimentos necessários ao cliente. Presume-se cumprido e extinto o mandato em conclusão da causa ou arquivamento do processo. Então já é considerado cumprido e extinto o mandato se a causa for concluída ou o processo arquivado. Então o advogado não deve abandonar nem desamparar jamais, né, o cliente, aqui, relacionado ao cliente. Em caso de dificuldade insuperável ou inércia do cliente, ele deve renunciar ao mandato. Tá? Então jamais abandonar o cliente nem o desamparar. Se está vendo que o cliente não está nem aí também, não está ajudando em nada, então a obrigação aqui do advogado é renunciar. Ou tiver alguma dificuldade, não estiver dando conta de levar o processo para frente, e renuncie o mandato. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que determinou, simplesmente renuncia, acabou. O advogado não deve patrocinar clientes com interesses opostos, deve resguardar o sigilo profissional quando patrocinar contra ex-clientes, assumir a defesa criminal sem considerar a sua opinião sobre a culpa do acusado. Ele tem opinião, mas ele não deve levar isso em conta. Não deve se sujeitar ao cliente se este o quiser atuando com outro advogado. Às vezes o cliente quer, não, queria que você entrasse junto com você em outro advogado. Então o advogado não deve se sujeitar a isso, tá? Essa é a exigência do cliente. Se ele não quiser atuar sozinho, é direito dele. Não pode funcionar no mesmo processo ao mesmo tempo como patrono e preposto do empregador ou cliente. Tá? É a proibição aqui do advogado ser patrono e preposto do empregador ou do cliente ali no mesmo processo. Tá? Subestabelecimento com reserva de poderes é um ato pessoal do advogado. Tá? Sem reserva de poderes, exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente e o subestabelecido deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Então, o que ele está recebendo ali deve se ajustar logo ali. Quem vai ficar com tanto, quem vai ficar com tanto, a porcentagem de cada um na participação do processo. Então finalizamos mais um vídeo. Um grande abraço e até o próximo.